E vamos lá, arrasta pra cima, hoje no podcast Comunicar, só sucesso, hein? Estamos hoje com o William Luz. Lá no Instagram você vai achar ele William, 2L, né? 2L, Zene, ponto Luz, underline Luz. Top, William, 2L, ponto Luz, underline Luz. Show de bola. E no podcast Comunicar hoje vamos conversar um pouquinho da história, né, rapaz? Com esse cara aqui, ó, não é de hoje, tá? O podcast Comunicar vem trazendo cidadãos ali no Morro da Coca-Cola que tem feito a diferença. E esse cara aqui, rapaz, desde o tempo de Frederico Vilar, Grêmio Estudantil, desde aquele tempo ele já vem com essa ideia política de estar ajudando a todos. E hoje, né, rapaz, olha aí como é que a vida cria cenas e cenários, né, de prosperidade. Hoje estamos com o William aqui para falar um pouquinho da sua experiência, daquilo que ele tem vivido dentro da política, né, rapaz? Dentro daquilo que ele escolheu para a vida dele, que foi viver dentro desse ambiente. E hoje ele tem experiência para contar, ele vai contar um pouquinho. E através do podcast Comunicar, vamos sempre trazendo um videozinho de experiência nova com o nosso amigo. Fica à vontade, William. Seja bem-vindo. Primeiro, Batata, agradecer o convite para estar aqui nesse momento, nesse canal, para falar um pouquinho sobre nossa história, o que a gente já realizou, né, nesses 37 anos de vida em Arraial do Cabo e no que a gente acredita e no que a gente defende para Arraial também, né? Lembrando a época do Frederico Vilar, né, quando a gente estudava lá, o Ingrid, nossa diretora, onde eu comecei, acho que foi na 8ª série, né? Isso. Tentar montar um Grêmio Estudantil, acabei não conseguindo ali no Frederico Vilar naquele momento. No outro ano eu acabei me mudando para o 20 de julho, tive o prazer de ser presidente do Grêmio Estudantil Livre Vladimir Palmeiras, lá no 20 de julho, com a nossa diretora saudosa Anitta Moreb e tal. E depois, quase ninguém sabe, Batata, minha formação, meu certificado de ensino médio é no Frederico Vilar. Aí, ó, depois eu volto pro Frederico Vilar e concluo meu ensino médio ali. Mas estou à disposição aí para responder qualquer pergunta, amigo. Tamo junto. Então, sabemos que você é um cara que, né, rapaz, através desses anos todos dentro da política, tem adquirido bastante experiência, é morador do Morro da Coca-Cola, tem o sonho de ver a comunidade ali prosperar. Eu queria que você contasse um pouquinho da experiência que você tem com o Maricá, né, rapaz? Você tem visto lá as coisas acontecer. Eu queria que você montasse um cenário, contasse pra gente um pouquinho da sua experiência lá. Então, Batata, como eu falei, acabei começando minha trajetória política lá no Morro Estudantil. Sim. Quando eu tinha 14 anos de idade, e foi onde com 16 eu me filiei no PT. Sou nascido e criado lá no Morrão, minha mãe mora lá até hoje, minha avó. É um local que eu tenho meu total carinho, meu respeito, minha admiração. Faço questão, já 2 anos seguidos, de comemorar meu aniversário lá no Bar do Gilmar. Os amigos, com a galera daquela época. Engraçado é que aquela época, Batata, a galera da minha idade, da minha geração, não gostava muito de mim, não. Que eu gostei de um negócio que ninguém gostava. De política. Com 14 anos de idade, eu era chato. Uhum. Você mesmo lembra que eu ficava passando nas salas de aula de todo mundo, falando de manifestação, ou pra defender o passe livre, pra montar Grêmio baixo assinado, tudo mais. E eu comecei a trabalhar muito novo, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, lá na prainha, vendo picolé, fui garçom. E olha, pra deixar marcado, se eu conheci o Rio naquela época foi porque esse cara aqui montou várias viagens pro Rio, tá? Eu tive oportunidade na época, sempre tinha muito ato no Rio, manifestação, congresso, a gente sempre organizava, levava a galera das escolas para ter um pouco de noção que a Arraial do Cabo era na nossa. Hoje o povo tem mais acessibilidade, internet, tudo isso, mas na nossa época não tinha, né? A gente não tinha celular, a gente não tava assim, então a gente não tinha muita noção do que era o mundo para fora de Arraial do Cabo. Então eu sempre aproveitava essas oportunidades para levar a molecada dos distritos, das escolas, para participar de eventos de encontros nacional de estudante, para trocar essas experiências. E deu certo. Tem uma galera que eu encontro às vezes lá em Figueira, tá? Pô, eu fui lá na UFRJ com você, aí a gente tem bastante experiência, feedback dessa galera. Você também foi uma dessas pessoas que participaram. Passeou bastante junto. Fala um pouquinho dessa experiência com o Maricá agora aí pra gente aí ficar conhecendo o modo operante, né, da política pública dentro da cidade, para que a gente possa dentro aqui também entender um pouquinho o que está acontecendo. Batata, eu acho que a vida é feita de referências, né? A gente tem que ter referências para saber onde a gente quer chegar. Hoje, que eu defendo para Arraial do Cabo, é um projeto de sociedade. Sim. Lamentavelmente, Arraial do Cabo hoje está muito refém de projetos de poder. E projeto de poder, que a galera quer discutir aquele processo eleitoral, quem vai entrar, quem vai governar. A gente acaba cometendo muito erro, que a Arraial do Cabo vota para tirar, não vota para eleger. E a gente sempre vota para tirar e às vezes troca 6 por meia dúzia e não elege um projeto realmente que represente a vida da nossa população, a melhora. A Arraial do Cabo está tendo uma oportunidade única, que é a arrecadação
da cidade nos últimos anos vem aumentado relativamente muito, e a gente ainda não vê esses recursos tornarem política pública que mude a vida nossa, do dia a dia, a vida da população que está nos distritos, do povo que mora no morro. Ainda está muito sutil essas mudanças e as entregas. E Maricá hoje é uma referência, um laboratório para o mundo de políticas públicas exitosas que deu certo. Uma cidade que era pobre em 2008, que não tinha arrecadação. Se for lá na minha rede social, vai ver uma entrevista que eu tenho na campanha, que eu fui candidato a prefeito em 2020 lá com o Quaquá, falando disso. Ele pega a prefeitura em 2008 à luz de velas, uma população de 130 mil habitantes e 120 milhões de receita. E hoje você pega Maricá, uma cidade que foi a cidade que mais cresceu nos últimos anos, com uma arrecadação de 7,8 bilhões, mas você vê essa arrecadação virar política pública de verdade. Você vê o dinheiro andando na rua, você vê lá o ônibus é de graça. Você sai de qualquer lugar, qualquer horário, de um canto a outro da cidade, o transporte é público gratuito de verdade. Você tem empresa pública de transporte. Você tem hoje lá a economia solidária, você tem a economia funcionando para a população, a moeda social Mumuca, que são diversos meios na rede, na roda da economia, que a população está inserida dentro disso. É o benefício, renda básica cidadã, RBC, que é aquele benefício que a prefeitura paga 130 mumbucas por cada membro familiar que tenha direito no Cade Único. A moeda social sendo paga em auxílio alimentação para os funcionários da prefeitura. É o PPT, o Programa de Apoio ao Trabalhador lá, o PAT, Programa de Apoio ao Trabalhador, que se você é MEI, você recebe parte do teu faturamento ainda em Mumbuca, e esse dinheiro todo circulando dentro da economia local da cidade, inserindo a população dentro da economia local. Então, você tem esse benefício dentro da cidade, e é onde eu aprendi. Você me fez uma pergunta agora em off, qual era o meu sonho? Meu sonho era ver esse recurso da cidade andando na cidade. Hoje a gente tem um transporte público de péssima qualidade em Arraial do Cabo. Você tem maior dificuldade de ligação dos distritos com a sede, porque você não tem um ônibus atendendo 24 horas, por exemplo. Finais de semana, depois de 11 horas da noite, quem mora em Figueira, Pernambuco, não pode ficar mais em Arraial. Você não vai ter mais, se não pegar um Uber, se não tiver um carro. Então você tem a questão de política pública de mobilidade complicada. A gente está numa cidade turística que tem muito a desenvolver ainda. E, por exemplo, hoje você tem a orla toda da cidade, algumas com ciclovia ou não. Pô, você tem em Maricá hoje as vermelhinhas, as bicicletas igual do Itaú, não tem? Sim. É de graça. Você chega lá, baixa o aplicativo, você anda a cidade toda com a bicicletinha, são mais de 20 estações espalhadas na cidade. Então você tem diversas políticas públicas lá, de exemplo, que era para estar sendo copiado e sendo executado. A Arraial tem um perfil parecido. Acho que a Arraial do Cabo tem uma vantagem ainda, que é o nosso turismo, nossa indústria limpa, que ela ainda tem muito a se desenvolver em Arraial do Cabo, mas enquanto a gente for refém da cancela do passeio de barca, a gente não vai avançar. Hoje é um turismo de day use, é um turismo que deixa muita pouca receita na cidade, quase não paga imposto, a verdade é essa. Hoje o ESS são 2 milhões de pessoas andando de barco. Quanto que ficou de arrecadação na cidade para isso? Muito pouco. A gente tem que melhorar a nossa capacidade de mão de obra, tem que capacitar a nossa mão de obra, tem que trazer políticas que consigam minimizar esse impacto, que não deixa de ser um impacto nos grandes feriados, no final do ano a cidade, o trânsito fica caótico, tudo sobe, tudo fica mais caro, a população tradicional que vive com mais dificuldade. Então a gente tem que pensar políticas para mitigar, minimizar esses impactos e ao mesmo tempo consiga de verdade entregar um turismo de qualidade, de médio a longo prazo, que consiga atender toda a cadeia econômica dessa área, tanto o turismo receptivo, que a gente não tenha só o turismo de day use, que hoje é quase 90% do turismo que a Arraial do Cabo recebe. O pessoal fica hospedado no município em volta e vem passear de barco em Arraial e depois vai embora. Então a gente precisa conseguir ampliar isso com políticas sérias. Hoje a gente vê ainda andando a passos de tartaruga em torno de políticas públicas fixas, contínuas de médio e longo prazo. Volto a falar, hoje a Arraial do Cabo tem projetos de poder. É tirar fulano para botar Beltrano, porque Beltrano não conseguiu emprego pro meu filho, ou por causa disso. Não, a gente tem que pensar, e é isso que está em Maricá. Maricá hoje está indo para um 5º mandato consecutivo do mesmo grupo, do Partido dos Trabalhadores lá governando e conseguindo ampliar essas políticas. Hoje o Quaquá é pré-candidato de novo a prefeito lá, voltando para um 5º mandato consecutivo para continuar mantendo as políticas que deram certo e ampliar com novos projetos para uma Maricá que se desenvolva, que esse recurso da cidade vire desenvolvimento social, que vire distribuição de renda. E hoje a Arraial do Cabo tem desenvolvimento econômico.
A cidade arrecada muito, mas hoje Arraial do Cabo ainda deixa a desejar, peca muito em desenvolvimento social, peca muito em distribuição de renda, peca muito em poder econômico para a população hoje mais carente, de baixa renda, que a gente precisa conseguir botar na pauta, na prioridade da política da cidade. Desculpa aí se eu me estendi, Batata. Que nada. Isso é a experiência que ele foi adquirindo, né? Durante os anos aí dentro da política. E tá aqui, pá. O homem aqui, pai de 2 filhas maravilhosas. O Instagram dele lá, ó, tá lá pra você acompanhar aqui um pouquinho. Deixei ele falar, o menino voou. Então só foi um pouquinho. O podcast Comunicar, ele vem pra trazer informação, gente. Trazer aquela pessoa que tá fazendo o melhor pela comunidade, o melhor pra sua família, tá entendendo? Então estamos aqui com o William Luz, _Luz. Brilhe que brilhe essa luz, tá, William? Muito obrigado por estar um pouquinho com a gente. Sempre que puder, vamos estar fazendo um convite, tá? Eu estou à disposição, meu. Quando quiser, vai ser sempre um prazer. Qualquer tema que você quiser debater, conversar. Um pouquinho nessa nossa trajetória, nesses 37 anos que a gente pôde absorver um pouquinho de conhecimento com nossas referências, que eu tive aqui em Arraial, Altair, Reginaldo, Alex Cortez, meu professor de história. O pouquinho que eu aprendi nessa trajetória está à disposição para socializar e tentar, da melhor forma possível, sempre falando a verdade, contribuir para tentar sonhando, né? Um sonho que sonha só é somente um sonho, né? Isso. E sonho que se sonha junto se torna realidade. Então a gente precisa sonhar junto para mudar a nossa realidade da nossa cidade. Eu sempre falo para meus amigos, quem não vive para servir não serve para viver. Então eu estou à disposição para servir da melhor forma possível para minha população, para minha comunidade e para meus amigos. E você com certeza é um deles, com certeza. Então, esse é o podcast Comunicar. Esses são, né, os amigos que a gente tem aí na cidade, gente da gente. E vem. O Instagram é william.luz_luz e o nosso podcast é lá no YouTube. Lá segue a gente, se inscreve lá que a gente vai estar sempre lançando um videozinho novo, coisa boa, tá? Muito obrigado aí pelas visualizações e pelos compromissos que vocês estão tendo com a gente. Obrigado, gente. Até a próxima, hein? Vídeo novo aí chegando, hein?